Olá pessoal, saudações. Estou aqui para dar continuidade nos seminários da disciplina Contatos Literários da América Latina. Aqui nesse vídeo eu vou falar do Pablo Neruda. Pablo Neruda é um pseudônimo de Neftali Reis Basualto. Ele nasceu em 12 de junho de 1904 no Chile. Ele usou esse pseudônimo principalmente para esconder do seu pai, que ele fazia poesia e escrevia. No decorrer de sua vida, ele teve participação ativa no Partido Comunista, tanto que ele virou em 1945 senador e conheceu o seu grande amigo Salvador Allende. Em 1948, Neruda foi exilado do Chile pelo presidente por uma acusação de injúria e também porque o Partido Comunista foi tido como ilegal. Neruda teve que fugir a cavalo para a Argentina e posteriormente ele foi para a Europa. Em 1970 ele volta para o Chile como um pré-candidato a presidente, mas acaba se recusando essa indicação para apoiar seu amigo Allende, que acaba se tornando presidente e o indica como embaixador da França. Então a gente percebe aí uma grande amizade dos dois que eles se construíram através dos anos. Em 1971, Pablo Neruda ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, por esse reconhecimento internacional, pelas suas poesias, pelos seus livros lançados através dos anos. E em 1971, o Allende também ele acaba perdendo o controle das pessoas ali no Chile, acaba tendo revoltas através das ruas. E isso faz com que os militares também tomem seus movimentos. Principalmente Pinochet acaba cercando ele no lugar que ele estava e ele acaba cometendo suicídio. Há questões aí se ele cometeu ou não, ou se ele foi executado. Assim como o Pablo Neruda, após alguns dias também, foi encurralado em sua casa por esses militares. Ele foi pego de surpresa e planejava entrar em exílio, só que por uma questão de um câncer na próstata ele acabou sendo transferido para um hospital e acabou morrendo lá. Mas há também controvérsia se ele morreu ou não por alguém ter matado ele lá. E quando eles cercaram a casa dele, eu acho bem interessante a fala que ele disse, que olha em todos os lugares, que a única coisa que eles encontrariam ali para eles de perigoso seria a poesia. Eu acho que isso define muito a trajetória e a vida do Pablo Neruda, como a poesia dele revolucionou o país, como isso caminhou o socialismo para o país, e como isso mostra como que foi toda a sua vida, esmiuçada através da literatura, através da poesia, como ele tocou as pessoas, os povos em diferentes continentes, em diferentes países, e como ele atingiu essas pessoas, principalmente em seu país de origem, e motivou e deu esperança para essas pessoas. Então eu separei 2 livros dele para estar lendo algumas poesias e depois falar um pouquinho do que eu senti ao ler esses livros. Então vamos lá. Eu separei 100 sonetos de amor dele e eu vou ler algumas poesias desse daqui. Vamos lá. Nos bosques, perdido, cortei um ramo escuro, e aos lábios, sedento, levantei seu sussurro. Era talvez a voz da chuva chorando, um sino fendido ou um coração cortado. Algo que de tão longe me parecia, oculto gravemente, coberto pela terra. Um grito ensurdecido por imensos outonos, pela entreaberta e úmida escuridão das folhas. Por ali, despertando dos sonhos do bosque, o ramo de avelã cantou sobre minha boca, e seu vagante olor subiu para o meu critério, como se me buscassem de repente as raízes que abandonei, a terra perdida com minha infância, e me detive ferida pelo aroma errante.
Se não fosse, porque tem cor da lua de teus olhos, de dia como argila, com trabalho, com fogo, e aprisionada tens a agilidade do ar. Se não fosse porque uma semana és de andar. Se não fosse porque és o momento amarelo, em que o outono sobe pelas trepadeiras, e és ainda o pão que a lua fragrante elabora passeando sua farinha pelo céu. Ó bem-amada, eu não te amaria. Em teu abraço eu abraço o que existe, a areia, o tempo, a árvore da chuva, e tudo vive para que eu viva. Sem ir tão longe posso ver tudo, vejo em tua vida todo vivente. Amo o pedaço de terra que tu és, porque das campinas planetárias outra estrela não tenho. Tu repetes a multiplicação do universo. Teus amplos olhos são a luz que tenho das constelações derrotadas. Tua pele palpita como os caminhos que percorre na chuva o meteoro. De tanta lua foram para mim teus quadris, de todo o sol tua boca profunda e sua delícia, de tanta luz ardente como o mel na sombra, teu coração queimado por longos raios rubros, e assim percorro o fogo de tua forma beijando-te, pequena e planetária, pomba e geografia. Pelas montanhas vais como vem a brisa, ou a corrente brusca que baixa da neve. Ou melhor, tua cabeleira palpitante confirma os altos ornamentos do sol na espessura. Toda a luz do Cáucaso cai sobre teu corpo, como numa pequena vasilha interminável, em que a água se muda de vestido e de canto a cada movimento transparente do rio. Pelos montes o velho caminho de guerreiros, e embaixo enfurecida brilha como uma espada a água entre muralhas de mãos minerais, até que tu recebes os bosques de repente o ramo relâmpago de umas flores azuis, uma insólita flecha de um aroma selvagem. Ó, que todo o amor propague em mim sua boca, que não sofra um momento mais sem primavera. Eu não vendi senão minhas mãos à dor. Agora, bem-amada, deixe-me com teus beijos. Cobre a luz do mês aberto com teu aroma. Fecha as portas com tua cabeleira. Em relação a mim, não esqueças que desperto e choro, é porque em sonhos apenas sou um menino perdido, que busca entre as folhas da noite tuas mãos, o contato do trigo que tu me comunicas, um rapto cintilante de sombra e energia. Ó bem-amada, e nada mais que sombra por onde me acompanhes em teus sonhos e me digas a hora da luz. Amor, amor, as nuvens da torre do céu subiram como triunfantes lavadeiras, e tudo ardeu em azul, foi tudo estrela. O mar, a nave, o dia se desenterraram juntos. Vem ver as cerejeiras da água constelada e a clave redonda do rápido universo. Vem tocar o fogo do azul instantâneo. Vem antes que suas pétalas se consumam. Aqui não há senão luz, quantidades, cachos, espaço aberto pelas virtudes do vento, até entregar os últimos segredos da espuma. E entre tantos azuis celestes, submergidos, se perde em nossos olhos, adivinhando apenas os poderes do ar, as chaves submarinas. Não só pelas terras desertas onde a pedra salina é como a rosa única, é flor pelo mar enterrada. Andei, mas pela margem de rios cortam a neve, as amargas alturas das cordilheiras conhecem meus passos. É emaranhada, silvante região de minha pátria selvagem, lianas cujo beijo mortal se encadeia na selva, lamento molhado da ave que surge lançando os seus calafrios. Ó região de perdidas dores e pranto inclemente, não só são meus a pele venenosa do cobre, ou o saltire estendido como estátua jazente e nevada, mas a vinha, a cerejeira premiada pela primavera, são meus, e eu pertenço como átomo negro, às áridas terras e à luz do outono nas uvas, a esta pátria metálica elevada por torres de neve.
E o outro livro que eu separei, que é Coração Amarelo. Vou ler algumas destes também. Pedra Fina. Deves medir-te, cavaleiro. Companheiro, deves medir-te. Me aconselharam um a um. Me aconselharam pouco a pouco. Me aconselharam muito a muito. Até que me fui desmedindo, a cada vez me desmedi. Me desmedi a cada dia. Até chegar a ser, sem dúvida, horripilante e desmedido. Desmedido apesar de tudo. Inaceitável e desmedido. Desmedido, ditoso. Em minha insurgente desmessura. Quando no rio navegava como cisnes, pus em perigo a barcaça, e produzi tão grandes ondas com minhas estrofes vendavais, que caímos todos na água. Ali os peixes me olharam com olhos frios e reprovadores, enquanto os sardônicos caranguejos ameaçavam nossos rabos. Ora, outra vez assistindo a um largo, a um funeral. Outra vez assistindo a um longo, a um funeral interminável, entre os discursos funestos que quedei dormindo na tumba, e ali com grave negligência me jogaram terra, me enterraram. Durante os dias escuros me alimentei das coroas de crisantemos putrefatos, e quando ressuscitei ninguém tinha percebido. Com uma bela me ocorreu uma aventura desmedida. Pedra Fina assim se chamava. Se parecia com uma cereja, com um coração desenhado, com uma caixinha de cristal. Quando me viu naturalmente, se enamorou de meu nariz. Prodigou-lhe ternos cuidados e pequenos beijos celestes. Então desencadeei meus encantáveis instintos e insaciável vaidade que me leva a tantos erros. Com esforço desenrolei meu nariz até convertê-lo em uma tromba de elefante, e com mortais malabarismos levei a tal grau a destreza que Pedra Fina erguia até os ramos de uma cerejeira. Aquela mulher rechaçou minhas homenagens desmedidas e nunca mais desceu dos ramos. Me abandonou. Soube depois que pouco a pouco, com o tempo, se converteu em uma cereja. Não há remédio para esses males, me fazem felizes tristemente e amargamente satisfeito. O orgulho não leva a nada, mas a verdade seja dita, não se pode viver sem ele. Canção do amor. Te amo, é minha canção, e aqui começa o desatino. Te amo, meu pulmão, te amo, minha videira. E se o amor é como vinho, és minha predileção, desde as mãos até os pés, és a taça do depois, é a garrafa do destino. Te amo pelo direito e o avesso, não tenho tom nem tino, para cantar-te minha canção que não tem fim. E meu violino que desentoa, te declara meu violino, que te amo, minha violoncela, minha mulherzinha escura e clara, meu coração, minha dentadura, minha claridade colher, meu sol da semana escura, minha lua de janela clara. Desastres. Quando cheguei a Curatim, estava chovendo cinza por vontade dos vulcões. Tive que mudar para Talca, onde havia crescido tanto os rios tranquilos de Maule, que adormeci numa embarcação e fui para Valparaíso. Em Valparaíso caíam, ao redor de mim, as casas, e fiz o desjejum nos escombros de minha perdida biblioteca, entre o Baudelaire sobrevivente e um Cervantes desmantelado. Em Santiago as eleições me expulsaram da cidade. Todos se cuspiam na cara. E a julgar pelos jornalistas, no céu estavam os justos, na rua os assassinos. Fiz minha cama junto a um rio, que levava mais pedras que água. Junto a umas azinheiras serenas, longe de todas as cidades, junto às pedras que cantavam, e ao fim pude dormir em paz, um certo temor de uma estrela que me olhava e piscava, com certa insistência maligna. Porém a manhã gentil pintou de azul a noite negra, e as estrelas inimigas foram tragadas pela luz, enquanto eu cantava tranquilo, sem catástrofe
e sem guitarra. Recordações da amizade. Era uma tal obstinação, a de meu amigo Cupertino, que dedicou o seu desinteresse a empresas sempre inúteis, explorou reinos explorados, fabricou milhões de buracos, abriu um clube de viúvas heróicas e vendia fumaça engarrafada. Eu desde criança me fiz de Sancho, contra meu sócio quixotesco. Argumentei com força e prudência, como uma tia protetora, quando quis plantar laranjeiras nos tetos de Notre Dame. Logo, cansado de aturá-lo, eu o deixei em nova indústria. Bote a talde, lancha sarcófago, para presuntos suicidas. Minha paciência não aguentou e abandonei sua vizinhança. Quando meu amigo foi eleito presidente de Costa d'Água, me nomeou generalíssimo, a cargo de seu território. Era sua ordem invadir as monarquias cafeeiras, regidas por reis furiosos que ameaçavam sua existência. Por fraqueza de caráter e amizade antiga e pueril, aceitei aquele comando e com 40 involuntários avancei sobre as fronteiras. Ninguém sabe o que é. Mordei o pó da derrota. Entre Marfil e Costaguara, derreteram de calor meus aguerridos combatentes, e eu fiquei só, cercado por 50 reis raivosos. Voltei arrependido das guerras, sem título de general. Busquei meu amigo quixoteiro. Ninguém sabia onde estava. Logo encontrei no Canadá, vendendo penas de pinguim, ave em plume por excelência, o que não tinha importância para meu compadre obstinado. No dia em que menos se espere, pode aparecer em sua casa. Acredite em tudo o que conta, porque depois de tudo, é ele o que sempre teve razão. O tempo que não se perdeu. Não se conta as ilusões nem as compreensões amargas, não há medida para contar o que não podia acontecer-nos, o que nos fondou como um besouro, sem que tivessem percebido o que estávamos perdendo. Perder até perder a vida, é viver a vida e a morte. Não são as coisas passageiras, mas sim constantes, evidentes. A continuidade do vazio, o silêncio em que cai tudo, e por fim nós mesmos caímos. Ai, o que esteve tão cerca sem que pudéssemos saber. Ai, o que não podia ser, quando talvez podia ser. Tantas asas circunvoaram as montanhas de tristeza, e tantas solas sacudiram a estrada do destino, que já não há nada a perder. Terminaram-se os lamentos. Subúrbios. Celebra as virtudes e os vícios de pequenos burgueses suburbanos, que ultrapassam o refrigerador e colocam guarda-sóis de cor junto ao jardim que anela uma piscina. Este ideal ao luxo soberano para meu irmão pequeno burguês, que és tu e que sou eu. Vamos dizendo a verdade verdadeira neste mundo. A verdade daquele sonho a curto prazo, sem escritório no sábado, por fim. Os desapiedados chefes que produz o homem nos celeiros insolúveis, onde sempre nasceram os verdugos, que acham e se multiplicam sempre. Nós, heróis e pobres diabos, fracos, fanfarrões, inconclusos, incapazes de todo o impossível, sempre que não se veja e não se ouça. Dom Joãs e Dom Joanas, passageiros da fugacidade de um corredor ou de um tímido hotel de passageiros. Nós, com pequenas vaidades e resistidas ganas de subir, de chegar onde todos têm chegado, porque assim nos parece que é o mundo, uma pista infinita de campeões, e um lugar nós, esquecidos, por culpa de talvez todos os outros, porque eram todos parecidos conosco, até que roubaram seus lauréis, suas medalhas, seus títulos, seus nomes. Eu acho que é bem interessante essas poesias, né, que fazem, às vezes, até paralelo com a história do Pablo Neruda. Em algumas passagens parece que remete ao que ele vivenciou, com certeza remetem, né? Claro que eu não posso falar isso com profundidade, eu não ser um grande conhecedor da vida dele, apenas essa pesquisa que eu tive entre essa trajetória que ele teve e esses dois livros, pequenos que eu li dele,
e ele tem uma grande obra, que tem outros que passam por essa questão da ditadura, desse exílio que ele teve. Então, sim, talvez nesses outros livros explorem mais essas perspectivas que ele passou. Mas nesses a gente já vê alguns vestígios, né, do que está acontecendo, do que pode acontecer, dessa chegada, né, de uma ditadura, né, dessa amizade que ele tem, e também principalmente dos amores que ele teve ao longo de sua vida, principalmente nesses 100 sonetos de amor da Matilde, que foi sua última mulher antes dele falecer. Então, vemos uma trajetória de uma pessoa sensível, um toque especial com sua poesia, e que a gente, ao ler isso, né, sabe o porquê ele atingiu tantas pessoas, como ele ficou conhecido internacionalmente, esse toque sutil, essa coisa cuidadosa de como ele enxerga o mundo, como ele vê as coisas, como ele consegue transformar dentro da literatura, dentro da sua poesia, todas essas coisas, né? Essa coisa pessoal dele, do seu contexto, da sua vida, colocar ali essas palavras. Que a gente pode também fazer esse paralelo com a vida dele, entender mais. Mas eu acho que só com essas poesias a gente consegue adentrar um pouco da humanidade, um pouco das vivências, de como as experiências que ele teve, as experiências que ele expressa de amor, de amizade, de orgulho, de tristeza, de raiva, de exílio. Então assim a gente consegue enxergar uma dinâmica que vai trabalhando, esmiuçando através dessas palavras e juntando dessa forma tão poética e linda que a gente descobre através de seus versos. Então é isso, eu gostaria de concluir esse seminário. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa apresentação. Foi mais uma exposição das poesias dele, que eu acho que dizem mais do que eu ficar falando sobre a vida dele. Eu acho que as poesias dele dizem mais sobre toda a sua trajetória. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.